Não esqueça de dar bastante like e se inscrever no canal. Oi? Então, dois irmãos pequenos pegaram aqueles trampolins, sabe? Que as pessoas usam pra malhar, mas crianças usam pra brincar. Isso aqui. E eles estavam brincando de pular e tal. Só que eles começaram a ficar com muito calor e decidiram subir com o trampolim pro quarto que tinha um ventilador de teto. Eles estavam pulando e fizeram uma competição de quem pulasse mais alto ia ganhar. O irmão foi primeiro e deu o pulo, tipo, mais alto que ele podia. Só que ele pulou tão alto que ele foi até o ventilador. E o ventilador tava muito rápido e acabou cortando o pescoço dele. Tipo aqui. E a irmã ficou morrendo de medo, não sabia o que fazer. E achou que os pais dela iam culpar ela por causa disso, porque foi ideia dela botar o trampolim ali. Então ela pegou o corpo do irmão e deitou na cama. E aí quando os pais voltaram, porque eles tinham saído, eles começaram a chamar o menino e ele não respondia, né? E aí quando a mãe chegou, balançou assim o corpo dele e virou, ela viu que o pescoço do filho tava cortado e ele tinha morrido. Oi? Então, tinha um casal que tinha acabado de se mudar pra uma casa nova. E nessa casa tinha tipo um papel de parede meio esquisito e eles resolveram tirar. E os dois comentaram que achavam, tipo, muito engraçado. A sensação de tirar o papel de parede da parede era quando você tem um machucado e você fica tirando, sabe? Mas enfim, depois de um tempo tirando, eles perceberam que, tipo, toda vez que saía, tipo, uma parte grande, assim, tinha um nome de alguém e uma data. E a mulher ficou muito curiosa e pesquisou no Google, tipo, quem eram essas pessoas. E todos os nomes eram de pessoas que estavam desaparecidas. E a data foi o dia que elas desapareceram. Então eles chamaram a polícia porque eles acharam super estranho. E a mulher ouviu um dos policiais falando, sim, é pele humana. E depois um dos policiais chegou pra eles e falou, então, isso que vocês estão tirando da parede não é papel de parede, e sim é restos mortais de pessoas. E provavelmente o último dono da casa era que matava e pregava... Oi? Então, uma mulher tinha 2 filhos, e um dia ela deixou os 2 em casa sozinhos quando ela foi no médico. Ela ficou fora mais ou menos 1 hora e voltou. Quando ela voltou, ela viu que a porta da frente dela tava, tipo, aberta. O coração dela, tipo, acelerou muito. Ela falou, meu Deus, será que meus filhos estão... Quando ela chegou na sala, os filhos dela estavam, tipo, amarrados. E tinha um cara entre os 2 com uma arma falando, escolhe um deles pra morrer. E ela falou, ai, eu não consigo. Ele sacou outra arma, apontou pra ela e falou, se você não falar qual dos 2 você vai escolher, eu vou matar você. Lembrando que um filho tinha 14 anos e o outro tinha 6. Ela começou a chorar e falou, mata o Mark, que era o que tinha 14 anos. O cara olhou pra ela e falou, você é uma péssima mãe, e matou ela. Depois que matou ela, ele foi embora e deixou as 2 crianças amarradas, olhando pra mãe morta. E aí eu fico pensando, se eu fosse o garoto de 14 anos, eu ia estar vendo a minha mãe e pensando, caramba, mano, ela ia ter me matado. Oi? Então, uma escola aqui nos Estados Unidos contratou uma professora substituta, porque a professora dos alunos tava com algum problema e não pôde ir pra aula. E assim que a professora entrou na sala, ela pediu pros alunos começarem a desenhar pessoas mortas e algumas pessoas segurando uma faca pra matar outras pessoas. As crianças ficaram com medo, mas enfim, fizeram. Ao passar do dia, ela começou a segurar algumas crianças pelo pescoço e gritar. Alguns alunos conseguiram chegar até a diretoria e contar tudo pra diretora. Na hora que a diretora chegou na sala, a professora começou a gritar com ela, mandando ela sair. E quando a diretora segurou ela mordeu a diretora. Ela mordeu a diretora. A diretora saiu correndo, chamou ajuda. Enfim, a história se deu por isso. Aí, na semana seguinte, os pais das crianças foram chamados na escola pra uma reunião. E eles explicaram que eles contrataram uma professora que não sabiam que era uma psicopata. E que ela tinha sido contratada por engano. Enfim. O que vocês fariam se fosse na escola de vocês isso? Oi. Então, em uma cidade na Espanha, vivia o filho pequeno e os pais. E o filho tinha mais ou menos uns 6 anos. E no quarto do filho tinha uma televisão meio tipo antiga. E toda noite antes de dormir, o menino pedia pros pais cobrir a televisão com alguma coisa, uma toalha, alguma coisa. E aí os pais perguntavam, por que, filho? Por que você quer que cubra? E ele falava, é porque eles vêm da TV. Eles vêm da TV. E aí os pais ficavam tipo, quem vem da TV, meu anjo? E o menino não respondia. Até que um dia os pais saíram e quando eles voltaram, a babá tava sentada na escada chorando. E ficava falando repetidamente, eles levaram ele, eles levaram ele. E os pais ficaram tipo, quem? Quando eles chegaram no quarto do menino, ele não tava lá. Tinha um rastro de sangue da cama do menino até a televisão. E o menino nunca mais foi encontrado. Oi! Tô com medo de contar essa história, já me arrepiei. Mas enfim, um casal tava andando assim de madrugada, numa estrada assim, subindo uma montanha. E do nada eles viram um garotinho pequeno, sei lá, uns 3 anos de idade, na frente do carro deles. E aí ele freou, tipo, muito rápido pra não atingir a criança. Só que aí a criança desapareceu. Quando eles viram, eles estavam literalmente quase caindo do penhasco e morrendo. Eles iam morrer. Se o cara não tivesse freado da maneira que ele freou quando ele viu o menininho, eles teriam caído. Eles ficaram parados assim, sem saber o que falar. E a mulher falou, esse menininho devia ser um espírito bom pra salvar a gente. Mais alguns segundos se passaram no silêncio e eles começaram a ouvir a voz de um menininho atrás, no banco de trás deles. Olharam pra trás e viram que o mesmo menininho tava lá, falando que eles iam de fato morrer e ele salvou eles.
Oi. Um garoto de mais ou menos 11 anos estava jogando algum jogo online. E aí um cara entrou no jogo e começou a falar várias coisas pra ele. Começou a falar que sabia onde ele morava. De fato, falou a cidade e o endereço dele. E começou a falar que ele estava indo atrás dele e ia matá-lo. Só que ele achou que fosse brincadeira, algum amigo dele tava zoando com a cara dele. Mas ele ficou com um pouquinho de medo. Desligou o jogo e ficou tipo... Uou. Depois de mais ou menos algumas horas, ele começou a ouvir algumas batidas assim na janela dele. Aí ele ficou com um pouquinho mais de medo. E olhou pela janela e tinha um cara. Quando ele viu o cara, ele começou a correr. Só que o cara quebrou a janela dele e entrou. Segurou ele e começou a enforcar. Só que os pais dele ouviram, tipo, o vidro quebrando e correram pro quarto dele. O pai dele tinha uma arma e conseguiu atirar no cara. Só que foi um pouquinho tarde porque o garoto já tinha sido morto. E nunca descobriram o motivo do porquê o cara matou ele. Oi. Então, tinha um menininho que tinha muito medo do escuro. E os pais dele falavam, cara, você tem que crescer, você já tem 8 anos, você precisa crescer. E dormir com a luz desligada. Mas ele continuava dormindo com a luz acesa, até que um dia, os pais dele foram viajar e deixaram ele sozinho em casa. Antes de dormir, ele viu um filme de terror e começou a ver histórias de terror antes de dormir. Mas como a luz estava acesa, ele ficou de boa. Até que ele caiu no sono. No meio da madrugada, assim, ele acordou e a luz estava apagada, sendo que ele tinha deixado a luz acesa. E aí ele ficou com medo. Quando ele olhou pro closet dele, ele viu uma mulher. E ele entrou em pânico. No dia seguinte, quando os pais dele chegaram, não conseguiam achar ele em lugar nenhum. Até que foram olhar no closet dele. E ele tava dentro do closet dele, morto. Como se ele tivesse se enforcado. Oi? Então, tinha uma menina chamada Kate, que ela todo dia ia pro parque, porque ela não tinha amigo nenhum. Porque ela tinha esperança de alguma vez que ela estivesse no parque, ela fizesse uma amizade. Sei lá, alguém passando, pra essa amiga, ela queria uma amizade. Até que, depois de algum tempo, uma menina foi e sentou do lado dela e começou a conversar. E ela ficou tipo, meu Deus, fiz uma amiga. E ela ficou super empolgada e falou, vamos lá pra casa hoje. E a menina falou, vamos. E aí elas foram pra casa da Kate. E chegando lá, ela gritou à mãe, tipo, muito feliz, mãe, vem conhecer minha amiga nova. Quando a mãe chegou na sala, ela falou, cadê? E aí ela foi virar e, ué, tava aqui. E ela ficou super confusa e a mãe falou, ai, que fofa. Como se ela tivesse, sei lá, tido uma amiga imaginária. A Kate ficou meio tipo, cara, não, ela era real. Mas passou. De noite ela tava vendo o jornal e apareceu uma notícia. A foto da amiga dela, da menina que tinha virado amiga dela. E a notícia era tipo, corpo de garota não identificada encontrado no parque.